Olá, bem-vindo a essa nossa sexta aula, uma aula bônus, né? Nesse nosso mini curso, que era para ser de 5 aulas, mas achei por bem acrescentar essa aula de projeto de texto. Vocês sabem que a gente tem que ter projeto para tudo na vida, inclusive aqueles alunos que têm o projeto de tirar 960, 900 mais na redação. Vocês estão aí super convidados a participar da minha live dia 17 de julho, 20 horas no horário de Brasília, porque uma coisa é a gente assistir uma aula gravada, a outra é você poder participar, fazendo perguntas, a gente faz aquele bate-papo ali antes da aula mesmo, para eu saber quais são as expectativas, as necessidades de vocês. Então, se você quer se inscrever, você vai ali, olha, no primeiro comentário que está fixado aqui nesse vídeo, ou na descrição do vídeo, e se inscreva, participe. Para quem que é essa nossa live, esse nosso momento? É para aquela pessoa que até tirou um 920 no Enem passado, mas ela precisa de mais. Ela precisa de 980, oxalá, 1000, uma nota máxima, mas também vai ter grande serventia para aquele aluno que saiu de um 500 lá, foi para um 720, mas precisa de mais. Serve para aqueles alunos também que não compreendem muito bem essas explicações e ainda mais para aqueles alunos que ainda acreditam em modelos prontos, fórmulas pré-fabricadas, tá? Então, eu espero que você esteja nessa nossa live, nos ajude também a divulgar esse trabalho que está sendo feito aqui gratuitamente, né? É esse dom que Deus me deu de ensinar, de trabalhar redação, você está recebendo aí de graça e eu gostaria que você participasse muito da minha live. E vamos então para o projeto de texto, tá? Vocês acham que eu chego lá, Suzana Luz, eu faço o Enem junto com vocês desde 2000 e pim, né? Vocês acham que eu chego lá, bato o olho no tema e já saio escrevendo a redação? Linha 1 e já começo no Brasil, vírgula, e continuo até a linha 30? Não, isso não acontece. Eu também, como sou uma pessoa bem experiente, faço o meu projeto de texto. Como é que isso acontece? A primeira coisa que eu tenho que perceber, que eu tenho que olhar, né, o tema, óbvio. Vou ler os textos motivadores, que são aqueles que estarão ali na proposta de redação, né? Leio um por um, pego o marca-texto, marco as palavras mais importantes. E aí, a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: qual é o problema que está relacionado a esse tema? Qual problema está relacionado ao tema? É a primeira pergunta. E eu vou estabelecer, olha, para mim, o maior problema relacionado a esse tema é esse. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um tema aqui que eu trabalhei bastante com os meus alunos, que é sobre o acesso à saúde no contexto brasileiro. Qual é o contexto brasileiro, gente? É um contexto de um país amplo, grande, enorme, que tem uma vasta área rural, composta por cidades pequenas, que nem sempre têm hospitais de ponta. Então, eu trabalhei esse tema com eles e por isso que eu já falei aqui para vocês, vocês conseguem imaginar qual seria o principal problema? A falta de estrutura hospitalar em pequenos municípios. Para mim, isso seria um grande problema. Um outro problema relacionado ao tema seria a falta de especialistas em áreas periféricas. E aí eu envolvo também cidades e continuaria falando sobre pequenas cidades. Então eu coloco 2 problemas sobre os quais eu vou falar de forma correspondente no desenvolvimento 1 e posteriormente no desenvolvimento 2 e farei uma proposta interventiva, primeira para o primeiro problema e segunda para o segundo problema. Então fica tudo assim bem tabelado, né? Parece time bem organizado de futebol. Todo mundo sabe o papel que cada ideia vai exercer. Então, eis aí, o primeiro passo é você estabelecer qual é o problema. O segundo é estabelecer a tese. Veja, muitos alunos têm problema com tese.
Não adianta, e não é tese, não é juízo de valor, eu falar que existem problemas. Olha, há poucos profissionais na área no interior, isso é fato. Há poucos hospitais no interior, isso é fato. Nem sempre o sistema de saúde consegue envolver todos os cidadãos, embora a Constituição fale que a saúde tem que ser acesso universal. Isso é fato. Como que eu vou constituir a minha tese? Quando eu uso frases do tipo, olha, é preciso que haja tal coisa. É necessário que ocorra uma mudança. Se tal coisa não acontecer, as pessoas continuarão padecendo com... E aí você tem que trabalhar essa coisa do juízo de valor, ok? Então, primeiro, estabeleci o problema, estabeleci a minha tese. Terceiro momento, quais serão os repertórios argumentativos que eu vou usar? Na introdução, eu vou colocar o artigo 196 da Constituição Federal. No meu desenvolvimento 1, eu vou usar o doutor Drauzio Varela. E, por fim, no D2, eu vou usar uma série da Rede Globo chamada Sob Pressão. Ótimo. Ok? Você tem que determinar antes. Veja, não escrevi nenhuma linha ainda. Isso daí a gente escreve lá no rascunho, ou você vai lá na prova, vê lá um espacinho na prova de linguagens, na prova de humanas e faz esse projetinho, tá? Outro momento, eu já vou olhar para o problema e vou elaborar a ação interventiva. Vou determinar o agente interventivo e o modo de executar a ação. Olho para o problema número 2 e já determino ação, agente e modo de executar a ação. Você não precisa fazer uma obra de arte renascentista. Faz rapidamente lá no rascunho, tudo escrito daquele jeito, nosso rascunho vira, né? Vocês sabem, né? As pelancas tudo para trás, né? É isso, a gente não mostra, o rascunho a gente joga fora, tá? É isso. Então, previamente, você já traça esses elementos, tá bom? De novo, vamos recapitular? Qual é o problema? Qual tese você vai defender? Quais serão os repertórios argumentativos e como será a sua proposta de intervenção? Isso você ainda não escreveu nenhuma linha, mas você já direcionou a sua argumentação. Quem não faz projeto de texto, durante a semana, liga para mim, eu mando um WhatsApp para mim e fala assim, Su, eu escrevi até a linha 23 e agora eu não sei o que vou fazer na minha conclusão, me salva. Eu já falo assim, já condeno o teu texto, joga tudo isso fora e começa de novo. Porque você não pode escrever nenhuma linha sem antes determinar qual vai ser o rumo que você vai tomar. É como você querer sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro sem traçar por qual via você vai trafegar. Ao contrário, a primeira coisa que você faz se você for de carro de um lugar para o outro é escolher a via pela qual você vai trafegar. Né? Eu vou sair daqui minha cidade, eu vou pela via de cima, norte, sul, olha, por aqui não tem asfalto, mas é mais perto. Você vai fazer o seu planejamento, a sua rota de viagem. O texto é a mesma coisa. Não é assim, eu vou começar do nada a escrever e aí as ideias virão. Isso não acontece nem mesmo com os autores mais experientes, nem com a Suzana Luz. Eu faço tudo isso daqui. Podia até mostrar foto dos meus rascunhos para vocês, não acho melhor não, né? Eu faço tudo isso daqui antes de começar a escrever. Vocês podem me perguntar, que nota você tira, Sô? Já tirei várias vezes 980, quando eu quis caprichar.
mas de vez em quando eu faço uns experimentos, deixo redação sem conclusão, deixo 40 erros gramaticais para ver que nota que o MEC atribui, e eles fazem tudo certinho, viu, gente? Eles dão a nota que eu também daria para aquele texto que propositalmente eu deixei alguns probleminhas, tá? Então, sobre isso a gente fala mais na nossa live do dia 17 de julho, 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Vou falar sobre tudo isso e alguma coisa a mais. Muito bem. Qual é a importância do projeto de texto? Ele dá clareza desde a introdução, ele evita a repetição de ideias, porque você já sabe o que você já falou e o que vai falar, né? Ele garante uma conexão entre os parágrafos, porque você já vai induzindo o seu leitor para aquelas ideias que virão posteriormente, porque você já sabe quais são elas, né? Ele facilita na construção da sua conclusão, porque você já vai para a conclusão sabendo o que você vai escrever. Você já sabe qual vai ser o antídoto para o problema que você colocou na introdução. O texto fica direcionado, vai ajudar na sua competência 3 e aumenta a sua segurança na hora da prova, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou destrinchar tudo isso que eu falei para vocês na prática. Então, vamos de novo propor aquele mesmo tema, o acesso à saúde no atual contexto da população brasileira, tá? Eu, Suzana Luz, quais são os 2 problemas que eu vejo gravíssimos relacionados a esse tema? A questão da falta de hospitais e postos de saúde em muitos locais, sobretudo no interior do Brasil. E o outro problema seria que o atendimento não é universal, tá? Então, eu tenho que pensar em uma tese. Que tese que eu vou colocar aqui, portanto, tá? Logo, nossa tese sempre vai começar assim, né? Logo, é preciso que haja uma mudança nesse contexto, nessa situação, uma mudança relacionada a essa temática. Logo, é preciso que a PEC que congelou, aí eu escreveria, tá? Que congelou todos os investimentos no setor de saúde, né? Seja revertida para que haja a abertura de mais postos de atendimento. A letra bonita foi o beleléu, né? E não precisa, é o nosso rascunho. É aquele momento rapidão. Isso daqui, gente, tem que ser feito assim, tipo 5 minutos, tá? Porque você já começa a pensar nas ideias e vai colocando. Se depois você vai mudar alguma coisa, que mude, mas isso aqui tem que ser feito muito rapidamente. Eu não preciso sofrer muito. Quem que vai ser o agente interventivo para o problema da falta de hospitais e postos no interior? Vai ser o Ministério da Saúde. Então, já colocamos aqui, ó, Ministério da Saúde. Qual vai ser a ação interventiva para esse problema? Se faltam hospitais, eu tenho que investir na estrutura, né, da saúde no Brasil. Por meio do quê? Construção, olha, descobriu a lâmpada, hein? Construção de hospitais no interior. No interior. E de mais policlínicas nas cidades. Principalmente na periferia. Isso daí é para depois, gente. Não vou ficar sendo repetitiva. Aqui é só um projeto, depois você desenvolve tudo isso. Qual o efeito esperado a fim de atender plenamente os cidadãos? E não é só o cidadão dos grandes centros urbanos que recolhe impostos, os do interior também, tá bom? A proposta interventiva 2 tem que estar ligada à ideia de universalidade. Nesse sentido, eu já não vou pensar tão somente no Ministério da Saúde, mas eu tenho que pensar em todos aqueles que estão por trás do Poder Executivo e
legislativo. Então eu posso colocar essa associação do poder executivo e legislativo. Lembrem que na minha tese eu falei sobre a PEC, que é aquela proposta de emenda constitucional que acabou congelando os investimentos em saúde. Então agora o que eu vou fazer? A gente, governo federal, que é poder executivo, né? E poder legislativo, ação, que devem fazer o quê? Acabar com essa PEC, reverter os efeitos dessa PEC, né? Reverter a PEC, que congelou os investimentos em 20 anos, né, no setor da saúde. E qual é o meio de executar essa ação? Por meio de uma nova votação. E aí eu vou detalhar, né, que possibilite a retomada de investimentos. Muito bem. Com o intuito do quê? Com o intuito de obedecer à Constituição Federal em seu artigo 196, que eu usaria na introdução. Vocês se lembram disso? Que eu falei, olha, eu usaria o artigo 196 na introdução. Olhem como isso ficou perfeito. Ou seja, agora eu vou começar a escrever o texto e eu já sei o quê? Aí vou usar a Constituição, Drauzio Varela e a série Sob Pressão. Ah, qual é o problema? Faltam hospitais. Qual é a solução? Construir hospitais. Qual outro problema? O atendimento no universal. Solução: acabar com a PEC que congelou os investimentos para que haja mais investimentos, para que o atendimento seja universal. Olha, já está tudo arquitetado. Agora eu começo a escrever o meu rascunho. Aí é que virão questões gramaticais, coesivas, estruturais, mas agora o meu texto já está totalmente estruturado. Eu não vou ser pega de surpresa. Quem não faz projeto, às vezes perde o maior tempão elaborando 2 redações, porque percebe que a primeira naufragou e passa a fazer uma outra. Aí, gente, é só se inscrever para o cursinho no ano que vem. E isso não vai acontecer com vocês, tá? Então, sobre projeto de texto, era isso o que eu queria falar. E refaço o convite para você participar da live ao vivo, gratuita, inscrição, olha, valor 0 para você que participou desse curso e para aqueles que você convidar também, tá bom? Te aguardo e aí já preparem as dúvidas de vocês, estarei disponível para atendê-los, tá bom? A inscrição é bem aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Ou no primeiro comentário que está ali fixado. Grande abraço!